Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Arsenal líder do campeonato inglês, pelo menos da noite de sábado para a noite de domingo. Vamos falar sobre isso. Antes aquele ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. E você que quer acesso ao melhor aplicativo de futebol e também de outros esportes à disposição no mercado, baixe o app do SofaScore. Como é que eu baixo o VSR? Muito fácil. Primeiro comentário desse vídeo está fixado, ele está sempre lá na primeira posição. Você entra nele, baixa, clica no link que está lá, já é direcionado diretamente para a sua loja, tanto do iOS quanto do Android. Você clica e baixa. Ah, vou pagar quanto? Nada. Totalmente de graça. E não tem pegadinha, tá? Você baixa, é de graça na hora de baixar e de graça também na hora de usar. E ali você tem acesso a tempo real dos jogos, tempo real de classificação, sai um gol, a classificação já muda no momento, instantaneamente. Tem estatística de clubes, quem faz mais gol, quem toma menos gol, estatística de jogador, mapa de ação, tudo isso. Nos jogos que eu comento da Champions, eu uso, para eu me preparar, eu uso o app do SofaScore, está à sua disposição também e totalmente de graça. Baixa lá. Estou gravando esse vídeo depois da vitória do Arsenal por 2-1 sobre o Brentford, vitória que colocou o Arsenal na liderança do campeonato inglês. Até quando vai essa liderança? Precisamos saber do que vai acontecer no clássico de domingo, no super jogo Liverpool e Manchester City, e aí depende do resultado. A tabela está aqui, eu peguei essa tabela também lá no app do SofaScore, está aqui. E a tabela aponta o Arsenal na liderança. E o que vai acontecer no jogo, no clássico entre Liverpool e City? Quem ganhar vai para a liderança do campeonato. Se der Liverpool, o Liverpool continua líder, porque começou essa rodada líder. Se der City, o City passa Arsenal e Liverpool e o City assume a liderança do campeonato inglês. E se der empate, o Arsenal continua na liderança, termina a rodada efetivamente na liderança. Por quê? Porque o primeiro critério de desempate do campeonato inglês é saldo de gols. E o Arsenal, que vinha disparando goleadas aí nas últimas rodadas, 6, 5 e por aí vai, nesse momento tem um saldo de gols melhor. Então, se houver empate, o Arsenal vai ficar efetivamente na ponta do campeonato inglês. E essa vitória, cara, é uma vitória, assim, muito grande para o Arsenal, tá? Muito grande. E por que muito grande? Porque eu até fiz um tweet falando sobre isso, que é esse tweet que está aqui. É uma vitória, cara, de caráter. É uma vitória de time que cria casca. É uma vitória de time que exorciza ou começa a exorcizar fantasmas. Porque o Arsenal tinha tudo para dar uma, entre aspas, entregada. Tinha tudo para fazer isso. Ele estava enfrentando um Brentford, que é um time muito chato de se jogar, um time compacto, um time que raramente deixa espaços de bobeira, um time que perdeu recentemente para o City 1-0 num gol numa falha direta do zagueiro na frente do Haaland, que senão, pelo que produziram ali, o jogo poderia fatalmente ter terminado 0-0. E o Arsenal enfrentou esse time. Não começou bem, o Arsenal demorou a encaixar no jogo, inclusive antes da primeira finalização do Arsenal, o Brentford já tinha finalizado 2 vezes. Fez 1-0 num belo gol, e depois de fazer 1-0, em mais um gol do Declan Rice, e aí um cruzamento de manual do Ben White para achar o Declan Rice se projetando na área e mergulhando para fazer o gol de cabeça, depois do gol do Rice, o jogo passou a ser controlado pelo Arsenal. Teve uma ou outra chance aqui, o Kai Havertz tinha ali perdendo algumas oportunidades, seja de conclusão direta, seja de preparação de jogada ou na iminência de entrar na área, mas era um jogo controlado para o time do Arsenal até a reta final do primeiro tempo, na última bola, quando o Arsenal, com a posse de bola, começou a fazer aquele balanço defensivo, a bola estava na esquerda, aí foi passando, chegou no Ramsdale, o goleiro que hoje foi titular, e o Ramsdale, na hora de trazer para o pé direito para fazer a distribuição, demorou um pouquinho, e o atacante do Brentford, o Wissa, ele correu mais, dividiu com o goleiro e a bola entrou. Então, assim, é uma daquelas situações que, se você não tiver
emocional, se você não tiver a capacidade de equilíbrio, de se equilibrar, você entra em parafuso. Porque é um jogo duro, difícil, que no momento que você está controlando o jogo, na última bola do primeiro tempo, você toma um gol numa paçocada, numa falha clamorosa do seu goleiro. E aí já entra a primeira questão de ironia. O Ramsdale foi titular do Arsenal na temporada passada. Para muitos foi até o melhor goleiro do campeonato inglês, que agarrou muito bem. E aí, nessa temporada, o Arteta traz o Raya, emprestado pelo Brentford, e o Raya vira titular. Eminentemente porque, além do que ele faz como goleiro, ele tem uma capacidade muito boa de jogar com os pés. Algo que o Ramsdale não tem. E aí começa toda aquela questão, o Arteta barrou o Ramsdale sem ter nenhum motivo, aí a torcida pressionando, parte da imprensa pressionando, o pai do Ramsdale dando indireta aqui e ali, e fica aquele climão. O Raya começou a falhar em algumas situações, mas continuou titular. Contra o Brentford, ele não podia jogar, pela questão contratual de estar emprestado. E aí entrou o Ramsdale e ele falha justamente no jogo com os pés. É uma ironia bizarra, ironia dos deuses do futebol. E aqui, sendo justo, no segundo tempo, o Ramsdale fez pelo menos 2 boas defesas, uma delas excelente, quando o jogo ainda estava 1-1. E aí começa aquele jogo que precisa ser de paciência. Jogo de paciência. E que em muitos momentos a gente já viu o Arsenal, tanto lá atrás, em outras gerações, como um pouquinho no ano passado, a gente viu o Arsenal se desesperar. O Arsenal, o Arteta começou a fazer modificações, trouxe para o jogo Gabriel Jesus no lugar do Jorginho, num primeiro momento. Depois trouxe o Nelson e o Zinchenko para o jogo. E por fim, aí já depois que já tinha virado, tirou o Odegaard e botou o Partey. Mas enfim, ele basicamente fez essas mudanças e o Arsenal continuou equilibrado até fazer o gol da vitória. De novo, dessa vez uma triangulação, lado direito forte do Arsenal, né, com o Odegaard aparecendo por ali, Saka e o apoio do Ben White. O Odegaard dá um passe de quebrar as linhas para o Ben White, que vai no fundo, cruza. E o Havertz, que tinha ali dado um vacilo ou outro no primeiro tempo, faz de cabeça o gol da vitória, o gol do 2-1. Como eu escrevi no Twitter, é uma vitória gigante do Arsenal. Por essa atmosfera e também, principalmente não. O principalmente é porque é líder do campeonato inglês, né? Isso é o importante. O Arsenal, que vinha se recuperando, vinha tirando ponto de Liverpool, de City e tudo, não dava para dar uma vacilada num jogo em casa contra o Brentford. Então tem esse componente. Hoje o Arsenal é líder e jogou a bucha para Liverpool e City para o clássico de amanhã. E também para ganhar moral para enfrentar o Porto na terça-feira, jogo de volta da Champions. Um Porto que botou o cadeado em cima do Arsenal no jogo de ida. O Arsenal não chutou no gol. Um Arsenal que vinha goleando direto, geral, antes. Goleou pelos clubes depois de jogar com o Porto, e contra o Porto o time do Arsenal não conseguiu andar. Um time travado, sem conseguir acelerar os passes, sem conseguir as triangulações, sem conseguir aquela liberdade, aquele caos organizado na frente, do Saka cortar para dentro, de quem está na esquerda procurar o fundo ou cortar para bater, de acionar quem está de atacante. Então, assim, o Arsenal não conseguiu fazer. E ele vai ter essa missão de ganhar o jogo no Emirates Stadium, na terça-feira, ganhando por um gol, força a prorrogação, ganhar por 2 ou mais, ele se classifica. Então, ainda tem esse aspecto, né? Se você empata o jogo de hoje, se o jogo termina 1-1, e o gol do Havertz saiu aos 41 do segundo tempo, se o jogo termina 1-1, ele tem um impacto terrível no campeonato inglês, né? Que você ficaria aquela sensação, pô, remou, na hora de passar à frente, não conseguiu, e ainda teria um impacto, você entraria com farol baixo na Champions. E dessa vez não aconteceu. Dessa vez o Arsenal mostrando uma maturidade de um grupo que no ano passado perdeu o campeonato que ele liderou, sei lá, 70%, mas a gente tem que lembrar, o grupo mais jovem de toda a Premier League entre os times, as escalações titulares, era o Arsenal. Média de menos de 25. Então, assim, é evidente
que o Arsenal está criando essa casca, está somando experiências, está aprendendo a sofrer e está mantendo a cabeça no lugar para um momento como esse. Um Arsenal, talvez, no ano passado, nesse jogo, ainda mais com uma falha do Ramsdale do jeito que foi, talvez terminasse empatado. E dessa vez o Arsenal foi equilibrado para virar e conseguir a vitória. O que você acha? O que você achou do jogo? O que você acha? Quem termina a rodada na liderança do inglês? Liverpool? O próprio Arsenal? City? Diz aqui embaixo nos comentários. Como você acha? Qual a postura que você acha do Arsenal para o jogo contra o Porto? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e baixa o app do SofaScore, que tudo isso que eu falo aqui, essas estatísticas, esses dados, eu pego aqui no app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo, só clicar no link, totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.